Bom, hoje vamos fazer a nossa 12ª aula de oração, é a última aula, tá? Então, vamos finalizar o nosso estudo. Então, a gente está no 6, né? Sugestões de práticas sobre oração. Na aula passada a gente aprendeu que a melhor hora é cedo, né? Já acordar e já orar. A gente viu alguns exemplos, né? Na Bíblia, né, de vários homens, até o próprio Senhor Jesus Cristo acordando cedo de madrugada para orar. Então a Bíblia te dá essa sugestão, né, de acordar cedo. Caso não dê tempo, não tem problema de você orar em outro horário, né? Mas o ideal é já acordar na presença do Senhor, já acordar buscando o Senhor, para que o seu dia flua, né? Que você tenha a mente de Cristo, que você tenha o discernimento espiritual já a partir da manhã, né? Se você for possível, já comece amanhã orando. Então, esse foi o primeiro tema de sugestões práticas sobre oração, que a melhor hora é cedo. B, o melhor lugar. Melhor lugar. Mateus 6:5. Quando vocês orarem, aqui é Jesus ensinando, tá? Mateus relatando o evangelho escrito por Mateus. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Quem são os hipócritas? Eram os fariseus, os mestres da lei em Israel, que eram hipócritas. Jesus fala que eles eram como túmulos, bonitos por fora e podres por dentro. Então não seja como eles. O que eles gostam? Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Então, Jesus não quer isso da gente. Ele não quer que você faça uma oração para todo mundo ver, para que você mostrar para todo mundo que você é santo, que você é abençoado, que você é sábio. Não, ele não quer isso. Então, não sejam como os hipócritas. Por que eles fazem isso? A fim de serem vistos pelos outros. Serem vistos pelos outros. Eu lhe asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. O que eles querem? Louvor dos homens. Já recebeu. Eles eram bajulados, eles gostavam de sentar na frente, nos melhores lugares, gostavam de ser chamados de mestre. Esse é o que eles estão procurando, Deus está aqui. O que você quer? Em Romanos Deus fala, é isso que você quer? Eu te dou o que você quer. Eu entrego vocês. Então, não é isso. Então qual é o melhor lugar? Ele continua, Mateus 6:6. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Então é o nosso culto racional. O seu culto racional, a sua oração é uma parte do seu culto. Nós cultuamos a Deus o dia todo, da hora que você acorda até a hora que você dorme, tá? Aqui na igreja a gente faz o culto público, que é quando a gente se junta para cultuar a Deus, né? Como igreja. Igreja, a palavra é eclésia. Eclésia é a junção, congregação, todos juntos, tá? Mas o nosso culto ele é 24 horas por dia, ok? Então, em secreto. Em secreto você vai adorar seu pai. Em secreto você vai glorificá-lo. Em secreto você vai pedir. Em secreto você vai interceder. Então, o melhor lugar, em secreto. Pode ser no seu quarto, na sua sala, na cozinha, aonde você estiver, em secreto, tá? Então, o melhor lugar, em secreto, ok? Então, quando o evangelista Moody não podia achar um lugar mais apropriado, orava dentro de um depósito de carvão. Então, Moody, né, é um evangelista conhecido, eu tenho alguns livros dele lá e ele dá esse exemplo. Ele orava dentro do depósito de carvão. Ele entrava no depósito de carvão e orava, tá? O negociante teve por regra invariável a exclusão de visitas do seu escritório das 9 às 10 da manhã, pois essa hora ele era reservada para a oração. E até os homens de influência tinham de esperar enquanto ele falava com o rei dos reis. Então, um homem de negócio, um exemplo, das 8 às 9 da manhã ele não atendia ninguém dentro do seu escritório, porque ele orava.
E ele deixava até os mais influentes esperando. Porque ele estava falando com quem? Com o rei dos reis. Então, ali em secreto, no escritório dele, aquela horinha era separada para quê? Para Deus. Ok? A gente tem que fazer o nosso tempo. Nem que você acorde um pouquinho mais cedo. Mas você tem que fazer o seu tempo. O seu tempo com Deus. Provérbios 14, versículo 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Então, orar, a prática de oração é feita por quem? Pela mulher sábia. Então, toda mulher sábia ora em secreto. Ela tem aquele tempinho com Deus, que é o tempinho mais importante do dia. Então, as mães que não têm oportunidade para orar cedo da manhã, pode se retirar para o seu aposento depois das crianças partirem para a escola. Então você acorda as crianças, cuida dela, manda para a escola. Chegando, vai orar. Os soldados nunca ousavam falar com certo general enquanto permanecia um lenço branco à porta da sua tenda. Então, mais um outro exemplo. Um general que colocava um lenço na porta da tenda dele indicando: estou orando. Ninguém ia incomodar ele. E onde ele estava? No meio da guerra. Mas ele tinha um tempinho para orar. Então, a qualquer custo, devemos ter um lugar onde podemos nos retirar para oração habitual. Então, é um hábito. Todos os dias. É um hábito. Uma oração habitual. Tá? Independente de onde você esteja. Que seja em secreto. Que seja da melhor maneira que você conseguir. Mas tem que ser habitual. Gênesis 3:4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerá. Então, o que Satanás quer? O que Satanás quer? Qual que é a principal missão, a missão de Satanás? Distorcer a palavra de Deus. Certamente não morrerá. Ele pegou Eva e distorceu. Falou: não, vocês não vão morrer, pode comer. Tá? Então, o inimigo procura impedir isso. Certamente não tem problema se você não orar todo dia. Certamente não tem problema se você não tiver um lugar para você orar. Certamente não vai acontecer nada com você. Você não vai perder a sua espiritualidade. Você não vai deixar de edificar a sua casa. Você não vai se afastar de Deus. Você não vai se aproximar do pecado. Então, ele distorce. Ele vai fazer de tudo para mostrar para você que não precisa fazer isso. Então, o inimigo faz isso. Alguém disse: meu retiro de oração é o meu assento no ônibus. Ponho o chapéu sobre o rosto e oro. Tá? Então a gente tem que fazer esse tempo de oração com Deus. Esse tempo em secreto. De alguma maneira. Tá? Deus nos deu inteligência para a gente usar. Então, vamos usar a nossa inteligência para buscar a Deus. Para criar situações para estar com Deus. Ok? C. A oração no lar é indispensável. Então, a oração no lar é indispensável. O Senhor disse a Abraão, Gênesis 18:19: pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Então, o que o Senhor ordenou? Deu uma ordem. É uma ordem, ele não está pedindo, ele está dando uma ordem. Tá? Ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor. Então, a oração no lar é indispensável. Tá? O marido, a esposa e os filhos. Netos, se for o caso também. Genro, nora. Indispensável. Timóteo veio de um lar onde, sem dúvida, era estabelecido o culto doméstico. Então, Timóteo, que Paulo escreveu 2 cartas para ele, né? Era um pastor jovem, mas Paulo relata que ele era um homem de Deus. Né? Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Recorda-me da sua fé não fingida,
que primeiro habitou em sua avó Lóide, e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Então veja, a avó, a mãe e o filho. Avó, mãe e filho. Quem relata aqui é Paulo. Então, a oração no lar é indispensável. Então influenciou a avó, a mãe e Timóteo. E Paulo cita. Mateus 19:14. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Então, deixe vir a mim as crianças. Deixe vir a mim as crianças. Provérbios 22:6. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, eduquem, ensinem com palavras, mas deem o exemplo. Não adianta a gente mandar a criança lavar a mão se a gente não lava, escovar o dente se a gente não escova, tomar banho se a gente não toma banho. Não adianta mandar a criança orar se a gente não ora. Ele observa. Então, eduquem, seja com a palavra e com exemplos, né? Então, leiam um capítulo da Bíblia todas as manhãs, deixando os filhos lerem, cada um por sua vez. Leia e faça comentários sobre cartas que recebe de missionários, ou ouça e aprenda das simples e esperançosas orações e louvores dos seus filhinhos. Então você vai ter o privilégio de ver o seu filho orando e intercedendo por alguém. E eles oram e intercedem, tá? Do jeitinho deles. Mas você se surpreende com o que eles comentam a respeito da palavra. Coisas que você não comentou com eles, eles vão comentar com vocês, porque é o Espírito Santo dirigindo o culto no lar. Primeira carta de Samuel, capítulo 8, versículo 1 ao 5. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram o suborno e perverteram a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram: tu já está idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando a gente tem uma vida de pecado, a gente afasta as pessoas. A pessoa se afasta de você, ela não quer ser igual a você. Ela não quer ser como você, ela não quer ter você perto dela. Então aqui, os filhos de Samuel fizeram o quê? O que os outros povos faziam. E o que o povo de Israel quis? Um rei igual aos outros. Não, queremos um rei. Afastou. O pecado afasta, né? Mas de quem foi o erro aqui? Samuel ensinou seus filhos? Samuel orou com seus filhos? Samuel ensinou a palavra para os seus filhos? Às vezes até pode ter ensinado, mas às vezes não. E o que aconteceu? Foi rejeitado, o próprio povo rejeitou, tá? E quiseram um rei. O Senhor há de mostrar a melhor maneira de fazer essas coisas, mas ai do homem que, como Samuel, ora muito em particular, mas deixa de orar junto com a sua família. Então, juntos. Ele orou muito em particular, mas ele orou com os seus filhos? A Bíblia não relata. D. A oração unida é especialmente abençoada. Então, uma oração unida. Mateus 18, 19 ao 20. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Então, uma oração unida. Unida. Uma oração unida é especialmente abençoada. Porque Deus quer união. 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 Assembleia, congregação, reunião, união. Tá?
Uma chama de avivamento certamente há de romper quando apenas uma pessoa consertar totalmente a sua vida com Deus, começar a orar e se reunir em oração com seus amigos. Mas tais esforços, para serem efetivos e bíblicos, devem ser feitos diariamente. É diariamente, não é só uma vez por semana. Tá? Diariamente. Atos, capítulo 2, versículo 46, parte A. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Aqui relata que os apóstolos, eles estavam unânimes. O que é unânimes? Eles concordavam em tudo, unanimamente. Então eles perseveravam unânimes todos os dias no templo. Atos capítulo 2, 47b. O que acontecia? E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, perseverando unânimes, Deus abençoava. Deus abençoava. E a oração em toda a oportunidade. Toda a oportunidade você ora. Colossenses 4, versículo 2. Dedique-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Então, dedique-se à oração. É bom orar antes de iniciar uma viagem. Tá? Quando alguém telefonar pedindo auxílio ou conselho, pode-se orar efetivamente com ele pelo telefone. Tá? Muitas pessoas já foram dirigidas a Cristo no telefone. Muitos esperam até chegarem ao fim de todos os seus recursos antes de clamarem a Deus. Então, ore antes. Não espere chegar no desespero final. Ore antes. Então, oração em toda a oportunidade. Ore. Vai participar de uma reunião? Ora antes. Vai resolver um problema? Ora antes. Oração em toda oportunidade. Aqui ele relata: parece que meu único recurso é Deus, disse um homem aflito. Será que chegou a isso? Respondeu o amigo assustado. Então, meu único recurso é Deus? Não, esse é o primeiro recurso. Esse é o primeiro recurso. O presidente de uma academia militar passava as horas entre aulas orando pelos seus alunos. Durante anos, ao pôr as cartas do dia na agência do correio, temos orado. Temos uma caixa em que colocamos todas as faturas a pagar. Então, oramos. Levantando-se diante de Deus e sempre são pagas. Sempre são pagas. Quando você acordar de noite, ore, ainda que seja só por um momento. Ore antes de fazer qualquer decisão, especialmente as que são inesperadas. Quando você tem que tomar uma decisão de supetão, ore. Ore antes, para que Deus te direcione. Okay? Veja o que fez Neemias. Neemias capítulo 2, versículo 4. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. Então o rei chegou para ele: o que você quer pedir para mim? Ele já respondeu de pronto? Não. Orou. Neemias orou. Orei ao Deus dos céus antes de responder. Foi de supetão. O que você quer? Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Então, perseverança. Perseverança. F. Evitar longas orações em público. De novo, Mateus, capítulo 6. Quando vocês orarem, não sejam como hipócritas. Né? Jesus não quer. Jesus quer o quê? Orem em secreto. Então, seu Pai que vê no secreto recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensando que por muito falarem serão ouvidos. Né? Reze 10 Pai Nosso, 12 Ave Maria. Né? O judeu fica lá, repetindo no muro da lamentação. Né? Não adianta. Então não precisa em público fazer aquela oração maravilhosa, cheia de palavra difícil. Não. Em público você faz uma oração
curta, uma oração que edifica, uma oração que glorifica a Deus. Então, Moody, novamente, disse que antes queria ouvir várias orações curtas do que uma oração prolongada. Uma oração curta. Uma oração longa em público indica pouca oração em particular. Tá? Porque a pessoa quer se aparecer. Ela não quer glorificar a Deus, ela quer se glorificar na frente de todo mundo. Então, uma oração longa em público indica pouca oração em particular. Certo nobre da Inglaterra converteu-se quando o evangelista interrompeu uma oração prolongada para pronunciar um hino, porque tinha visto que o nobre, aborrecido, estava para sair do salão. Já estava ficando de saco cheio daquela oração. Eu vou sair daqui. Né? Salomão fez a oração mais longa da Bíblia. E por sua vida subsequente parece que nunca mais orou. A oração mais longa foi quando eles terminaram o templo e ele orou. Foi a mais longa. Mas depois do resto da vida dele, ele não orou mais. Né? Então, uma oração em público. Deus não teve dificuldade em ouvir o clamor de Pedro. Mateus 14:30. Senhor, salva-me. Foi uma oração. Senhor, salva-me. Deus não teve dificuldade nenhuma. Nem da mulher cananeia. Mateus 12:25b. Senhor, ajuda-me. Curtinho. 2 palavras. Nem de Davi. Salmo 12:1. Salva-nos, Senhor. Uma oração curtinha. São essas orações mais curtas da Bíblia. A diferença. Salomão, da mulher cananeia, Pedro e Davi. A diferença. Okay? Mateus 6:7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não. Deus quer aquela oração quebrantada, uma oração que é dirigida pelo Espírito Santo. Uma oração em que você mostra que você depende dele. Não importa o quanto você vai falar, mas como você vai falar. Como você vai se comportar na frente de Deus. Como você vai se humilhar perante ele. Então não importa se eu falar 10 palavras ou 2. Senhor, socorre-me. Senhor, me ajuda. O que ele quer saber é se você está em espírito e em verdade falando com ele. Tá? Não há nada nas Escrituras que autorize a leitura de orações preparadas. Então isso não existe. Pegar aqui e começar a orar. E começar a ler. Não existe. A oração é espontânea. Ela é dirigida pelo Espírito Santo. Você não precisa disso. Se você se ajoelhar para orar, o Espírito Santo vai conduzir a sua oração. Então, deixamos tais escórias para os pagãos. Os que sempre repetem a mesma oração cansativa não devem ser convidados para dirigir em oração. Tá? Oração cansativa. Deus quer uma oração quebrantada, uma oração que glorifique. Deus quer. G. Evitar usar a oração como tipo de pregação. Então, eis o comentário de um jornal sobre a oração de certo pregador. Abre aspas. Foi a oração mais culta, né? Que jamais foi dirigida a qualquer assistência desta metrópole. Fecha aspas. Então, a oração foi culta. Não foi uma oração abençoada, uma oração que edificou, uma oração que fez bem. Então, os nossos dons são para edificar a igreja. Então, é importante não instruirmos a Deus em oração. Estude mais a oração modelo, dada por nosso Senhor, para nos instruir nos princípios de oração, não para ser rezada na igreja. E observe a sua profundeza insondável. Mateus capítulo 6. Então, vocês orem assim: Pai Nosso. O que Jesus estava querendo dizer quando ele falou Pai Nosso? Ruth, quando ela olhou para a sogra dela, falou: o seu Deus vai ser o meu Deus. Então você está dizendo: o Senhor é meu Pai. Meu Pai. Jesus falou: eu vou subir para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. Então, reconheça que Ele é seu Pai. Um Pai bondoso, amoroso,
misericordioso, que disciplina, que corrige. Tá? Um pai que não disciplina e não corrige não é amoroso, ele deixa o filho de qualquer jeito. Tá? E a gente está colhendo o resultado disso aí no mundo, de largar o filho solto. Tá? Então, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O que é santificar o nome do Senhor? É ser santo. A Bíblia fala, meu nome é blasfemado por aqueles que se chamam de meu povo. Então você vai fazer o quê? Santificado seja o teu nome. Sendo santo. Tá? Venha o teu reino. A Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de nós. Então, o reino vai vir, literalmente. Jesus aqui nesse mundo. Mas enquanto ele não está aqui, nós somos o reino de Deus. Então, venha o teu reino. Então, você faça o reino dele aqui na terra. Fazendo o quê? Seja feita a tua vontade. Assim na terra como é no céu. Então, Jesus diz o quê? Faça a vontade do Pai aqui na terra como é feita lá no céu. Tá? O nosso pão de cada dia. Então, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Jesus, não esteja preocupado com a vez de comer, com a vez de beber, com a vez de vestir. Quem faz isso é o mundo. Você não. Então, o nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. 70 vezes 7. Não nos deixe cair em tentação. Deus não tenta ninguém. Você se coloca em tentação. Deus não tenta ninguém. Então não deixa eu me colocar em tentação. Não me deixe me colocar em tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então o reino é de Deus. O poder é dele. A glória é dele. Para sempre. Amém. Então, Jesus te deu um esqueleto de oração. E baseado nessa oração você vai fazer isso. Não, você não vai ficar repetindo ela 10, 15 vezes. Você vai pegar essa oração e vai colocar em prática. Tá? Então é assim que você deve orar. É assim que você vai orar 24 horas por dia. Ok? H. Em oração particular, derramar os problemas e queixas. Então, numa oração particular, tenha a liberdade de derramar perante Deus com ousadia, abandono e esvaziamento próprio. Então, você vai ser ousado. Por que ousado? Porque você pode chegar até Deus e falar. Israel não podia. Era uma vez por ano. O sacerdote entrava no templo uma vez por ano para fazer a expiação do pecado de todo o povo de Israel. Sozinho, tinha todo um preparo. Ele tinha as vestes, né? Ele tinha que colocar sinos em volta da cintura, porque se o sininho parasse lá, eles puxavam ele por uma corda, porque ele estava morto. Então, uma vez por ano, nós podemos fazer isso todos os dias. Ser ousado de entrar na presença de Deus, sabendo que Ele não vai te matar, como Ele fazia com os sacerdotes lá. Então, com ousadia, abandono e esvaziamento próprio, todas as suas queixas. Então, derrame perante o Senhor, numa oração particular, todas as suas queixas, admirações, perplexidades, questões e problemas. Então, vemos esse sentimento na oração de Davi. O que Davi fez? Salmo 142. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conhecestes a minha vereda. Então, derrame. Derrame numa oração particular todas as suas queixas, todas as suas perplexidades, né? Suas admirações, tudo. Numa oração particular, em secreto. Salmo 102. Salmo 102 eu não coloquei aqui. Não coloquei, eu vou ler aqui. Então, veja o título do Salmo 102. Só um minutinho. Salmos 102. Arrependimento e esperança.
arrependimento e esperança. Então, esse é o título do Salmo 102, arrependimento e esperança. O que é arrependimento? É mudança de direção, mudança, conversão. Eu estava indo para o pecado, eu me arrependo, eu mudo e corro para Deus. E esperança. Então, Senhor, ouve a minha oração e chega-te a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Porque os meus dias se consomem como a fumaça, e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco, como a erva. Por isso, me esqueço de comer o meu pão. Por causa da voz do meu gemido, os meus ossos se apegam à minha pele. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como um mocho nas solidões. Vigio, sou como um pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que se enfurecem contra mim têm jurado contra mim, pois tenho comido cinza como pão e misturado lágrimas à minha bebida. Por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantastes e me arremessastes. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas tuas pedras e se compadecem do seu pó. Então, os gemidos temerão o nome do Senhor. Os gentios temerão o nome do Senhor. E todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edificar a Sião, aparecerá na sua glória. Ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará o Senhor. Pois olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus o Senhor contemplou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. Quem está sentenciado à morte? Os não salvos, a morte eterna. Para anunciarem o nome do Senhor em Sião, e o seu louvor em Jerusalém. Quando os povos se juntarem e os reinos para servirem ao Senhor. Abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu, meu Deus, não me leves no meio dos meus dias, os teus anos são por todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão, como um vestido, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua semente ficará afirmada perante ti. Então, examine o seu conteúdo maravilhoso. Jacó aprendeu a agarrar-se a Deus no val de Jaboque, cujo significado é lugar de esvaziamento. Então, aqui Davi, no Salmo 102, se esvaziou completamente. Ele reconheceu que ele é pó, que ele vai morrer, que o dia dele é curto, que os inimigos se levantam contra ele, que ele depende do Senhor. Então, esvaziamento, arrependimento e esperança. Esperança em Deus. Aqui Jacó também. Em Gênesis 32, 22. Lugar de esvaziamento, Jaboque. Ele se esvaziou perante Deus. Ele esvaziou-se do poder que ele cuidava possuir para orar e lutar com Deus. Esvaziamento. E alguns estímulos à oração. Hebreus 4. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, aqui Paulo está dizendo o quê? Jesus passou por tudo que nós estamos passando aqui. Tudo ele experimentou. Tudo.
Não foi parte, foi tudo. O que ele fez? Passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Por isso ele é nosso sumo sacerdote. Israel tinha um sumo sacerdote que comandava todo o restante. Comandava todo Israel. O próprio rei não podia tomar uma decisão sem falar com o sacerdote. Ele ia até o sacerdote e pergunta o que Deus acha. Vamos para a guerra ou não vamos? Quem é o nosso sumo sacerdote? Jesus. Tá? Assim sendo, como ele conhece a nossa natureza, ele passou por que nós passamos. Ele sabe o que a gente está passando, ele entende. Ele entende. Você não está conversando com uma pessoa que não passou o que você passou. Ele entende. Ele sabe na pele o que é sentir cansaço, dor, fome, desprezo. Ele sabe. Então ele faz o quê? Aproximemos do trono da graça com toda a confiança. Então, confie. A fim de recebermos o quê? Misericórdia. Por que misericórdia? Porque somos pecadores e merecemos o lago de fogo. Todos nós. Misericórdia. Encontrarmos o quê? Graça. O que é misericórdia? É não dar o que a gente merece. E graça é dar para a gente o que a gente não merece. Então, quando Deus é misericordioso, é quando Ele não te dá o que você merece. Misericórdia. O que é a graça? Eu estou te dando o que você não merece. Então, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça. E faça o quê? Nos ajude no momento da necessidade. Então, Jesus vai te ajudar quando? No momento da sua necessidade. Tá bom? Então, compreendemos que o maior estímulo à oração vem da palavra de Deus, onde aprendemos do maravilhoso amigo dos amigos, que sempre está pronto a nos ouvir e a nos ajudar. Porém, com o passar do tempo, muitos achamos que temos deslizado para uma rotina de oração descuidada, né? Descuidado, a incrédula. Para isso, tenho descoberto um remédio muito eficaz. Para lembrar-me da importância da oração, resolvi ler diariamente ao menos um capítulo de um bom livro sobre oração. Eu li um livro que chama Heróis da Fé. Ele é muito bom. Depois eu vou jogar no grupo da igreja a capa dele. Mostra a vida de orações de vários homens missionários, né? E você vê que eles conseguiam tudo com oração. Então, é bom, além da Bíblia, lógico, ler esses livros de homens que comprovaram a boa e agradável vontade do Senhor, seguindo o quê? O que Jesus ensinou. Então, comecei a colecionar esses livros e dentro deles, por certo, tenho achado grandes tesouros e incentivos à oração. Aconselho que você faça isso, pedindo que Deus lhe dirija aos melhores livros no assunto, procurando ainda conselho de pessoas que tenham conhecimento de bons livros. Não se esqueça de incluir entre esses livros muitas biografias missionárias. Então, com biografias de missionários, você vê o quão poderoso é Deus quando Ele responde às nossas orações. É poderoso. Tá? Se achar cansativa fazer uma lista de suas petições, né, você pode escrever tudo que você está pedindo, porque a gente esquece. Você esquece da bênção. No momento da angústia você esquece. Ao menos faça uma lista das respostas que fazem alegrar o seu coração. Quando receber visita de crentes, pastores ou evangelistas, peça que lhe contem as respostas da oração que eles têm alcançado. Então, tenho descoberto novas áreas de oração que antes não conhecia. Tenho exclamado, abre aspas, ora, não sabia que o Senhor faria isso, fecha aspas. Né? Às vezes a gente não sabe. Quando eu fazia esse estudo com o pastor na igreja que eu frequentava ali na Vila Teixeira, a igreja batista, o pastor Luciano, ele estava contando que ele estava no começo do pastorado e ele orou a Deus que ele queria era uma Belina azul. Ele falou, João, eu orava por uma Belina azul, que era um carro que ia dar para mim viajar, ele é grande, mas eu queria uma Belina azul. Aí ele falou que um dia ele estava andando com o carrinho dele, velhinho, aí entrou na frente dele assim uma Belina azul escrito Vence. Ele parou, um outro senhorzinho, perguntou o preço, era o dinheiro que ele tinha e ele comprou. Falou, era uma Belina azul. Então, às vezes conversando assim, a gente, nossa, meu Deus, nunca imaginei, né, que se eu pedir uma Belina azul, Deus providencia uma Belina azul para mim, ou qualquer outra coisa. Né?
Então, é possível escrever até um livro sobre as emocionantes respostas de oração que ouviu ou experimentou. Outras pessoas têm enchido cadernetas com as promessas que têm reclamado ou que desejam reclamar em oração. Eu tive a resposta mais rápida de oração que eu tive uma vez, eu estava de serviço e caiu um talão para a gente para atender. Era a mãe ligando porque o filho, usuário de droga, estava com uma faca tentando matar ela, a irmã e o pai. Essa é a pior ocorrência que tem para a gente atender. Eu prefiro atender um roubo em andamento do que uma pessoa drogada com faca. Porque a pessoa drogada não é criminoso, ele é doente. O criminoso é criminoso, o doente é doente. Então a gente fica meio que amarrado. E qualquer decisão que a gente toma errado, a gente responde. E pagou o talão para a gente e a gente foi a caminho. E eu fui orando secreto. Senhor, que eu chegue lá e não tenha mais nada. Eu não quero chegar lá, eu não quero me deparar com esse rapaz com essa faca. Eu não quero ter que dar um tiro nele, eu não quero tomar uma facada, eu não quero socorrer ninguém esfaqueado. E fui orando, pedindo. Meu parceiro até hoje nem sabe que eu orei. E eu fui orando. Chegamos no local, acho que deu 5 minutos, a gente estava uns 10 km de distância. Chegamos uns 5 minutos, cheguei e estava a irmã. Olha, fui eu que liguei. Falei, cadê o pessoal? Já foi todo mundo embora. O meu irmão drogado jogou a faca no chão, pediu desculpa. Falou que ia para o hospital se tratar. A minha mãe pegou meu pai e foi para a casa da irmã dele. E eu estou aqui, e está tudo bem. Tá bom, passa a RG para mim. Foi a resposta de oração mais rápida. Então, eu orei e Deus atendeu. E assim, a gente pede e Ele concede. Tá? Então, quando ouvir ou ler de uma resposta de oração, examine cuidadosamente como foi feita a petição, a resposta ou qualquer outra coisa que Deus exigiu ou fez. Assim, aprenderá os grandes segredos da oração. Faça uma lista das coisas que tem pedido em oração através da Bíblia. Assinale na sua Bíblia os grandes capítulos sobre oração. Estude as vidas dos homens e mulheres de oração da Bíblia. Em todas as Bíblias que tenho lido, marquei cada oração como uma letra. E as margens estão cheias de notas sobre coisas que Deus nos mostrou. Mas, no fim das contas, somente o Espírito Santo pode orar em nós. E, se o não entristecermos por nossas palavras ou orações, sempre conheceremos e praticaremos a incomparável ventura de oração. Tá ok, irmãos? Então chegamos hoje ao final da nossa aula e ao final do estudo sobre oração. Vamos orar para que Deus abençoe tudo que nós aprendemos aqui. Pai, obrigado por o Senhor nos fornecer esse estudo, a Tua palavra, esses testemunhos, esses homens que prepararam todo esse estudo, que já é antigo, Pai, mas é tão atual. Peço que ele seja como uma semente plantada em nossos corações, para que possamos glorificar o Senhor todos os dias, fazer a Tua vontade, Pai. Nos ajude, nos ensine e nos incentive a orar todos os dias, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que eu peço, que eu clamo, que eu oro e que eu agradeço. Obrigado, meu Pai. Amém. Obrigado, irmãos.